Fala, gigantes! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante, que é a reestruturação das polícias federais, né? E aqui eu vou incluir tanto a Polícia Federal, quanto a Polícia Rodoviária Federal, quanto o antigo DEPEN, né? Que é atualmente a Polícia Penal Federal. Tem algumas atualizações, né, desse assunto que a gente precisa tratar aqui. Antes disso, já se inscreva no canal, deixa seu like aí. Estou sempre postando vídeo novo sobre concurso público e sobre as carreiras policiais também, que é a que eu mais estou envolvido. Vou deixar aqui abaixo a planilha do aprovado para você. Com certeza é um método muito interessante para você potencializar os seus estudos e alcançar o seu concurso dos sonhos. Vou deixar aqui abaixo o link, você pode estar clicando e adquirindo, né? Acho que vai te ajudar aí na sua aprovação. Quem não sabe, né, quem não está atualizado desse assunto, essa reestruturação das polícias federais já vem sendo falado, né? Acho que uns 2 anos atrás, né? E isso vem sendo falado sempre na imprensa. O presidente da República sempre vem falando dessa reestruturação, né? Tanto da Polícia Federal, quanto da Rodoviária Federal, quanto dos policiais penais federais, tá? Vem falando disso. Só que houve reviravoltas aí nos últimos meses, né? Para vocês terem uma ideia, essa reestruturação já estava basicamente garantida. Inclusive foi aprovado até no orçamento, na Câmara Federal, né, e no Senado, um valor de 1,7 bi, quase 2 bilhões, para a reestruturação dessas carreiras. Então esse valor ele já foi separado no orçamento justamente para isso. No entanto, pessoal, é aquela coisa do cobertor curto, né? Quando você destina um valor para a reestruturação das polícias e as outras carreiras não ganham nenhum tipo de reajuste, né? E nenhum tipo de reestruturação, obviamente que essas outras carreiras dentro do setor público vão ficar chateadas, né? E foi o que aconteceu. Servidores do Bacen, por exemplo, do INSS, da Receita Federal, fizeram muita pressão no governo, né, que atualmente o nosso presidente é o Jair Bolsonaro, fizeram muita pressão no governo para dividir esse valor, né, ou pelo menos para também receber esse reajuste das polícias federais. Muita gente fala que o presidente Bolsonaro, né, ele é a favor das polícias e realmente é um grande apoiador da causa policial, etc. e tal, né? E que os outros presidentes não fizeram nada pelas polícias, né? Tem essas pessoas assim mais radicais. E eu queria te fazer pensar aqui nesse vídeo que talvez não seja bem assim, tá bom? Eu queria que você pensasse o que realmente foi feito pelas polícias no atual governo. Eu quero lembrar a você que houve uma emenda constitucional no governo Bolsonaro, inclusive, que retirou a integralidade da aposentadoria do policial. O que é isso? O que é integralidade? É assim, pessoal, para vocês entenderem bem. Os policiais federais, né, tanto PRF quanto PF, quando chegava o momento dele se aposentar, ele se aposentava com o mesmo valor que ele recebia antes. Então, o meu último salário foi 18 mil reais, vamos, por exemplo. A minha aposentadoria vai ser de 18 mil reais. Isso é integralidade. O que eu recebia na ativa, eu estou recebendo na inatividade. E isso foi retirado. Agora é um novo cálculo lá, não vou explicar o cálculo aqui, mas é um novo cálculo considerando as suas contribuições, etc. E o policial perdeu. Mesmo recebendo por subsídio, ele perdeu essa integralidade da aposentadoria. E isso foi um golpe muito duro para os policiais, né? Porque o policial, ele é uma carreira de risco, né? Além da questão de aposentar por idade, por tempo de serviço, você tem as questões de acidente de trabalho. Você pode levar um tiro, né? Simplesmente. E se você levar um tiro, por exemplo, perder os movimentos da perna, né? Alguma coisa trágica acontecer com você, sua família estará 100% desprotegida. Porque você perdeu. Você não vai se aposentar de forma integral mais, né? Tem essas coisas aí que tem que ser consideradas. E foi no governo Bolsonaro que os policiais perderam esse benefício, né? E pior, as Forças Armadas tiveram um tratamento diferente. As Forças Armadas manteram os benefícios dela e a aposentadoria integral.
Então é claramente um privilégio para as Forças Armadas, né, em detrimento das forças policiais. É óbvio que eu não quero tirar a integralidade das Forças Armadas, tá? Tem que continuar e tal. Mas os policiais também deveriam ter sido mantidas, né, nessa reforma. E não foi mantida. E houve também algumas falas, né, totalmente desencontradas do governo. Paulo Guedes, por exemplo, nos últimos dias, relatou que não ia ser feita a reestruturação dessas carreiras, né, por conta que era ano eleitoral. E isso, assim, eu não sei de onde ele tirou isso, não tem nada a ver. Pode acontecer reestruturação normal, já tem até jurisprudência sobre isso. Eu não sei por que ele se posicionou dessa forma. E diversas vezes na internet também, o presidente Jair Bolsonaro vem falando que queria, né, dar reestruturação e não sei o que, etc. Depois mudou, falou assim que na verdade vai equiparar o salário da PRF com um agente escrivão e papiloscopista da PF. Mas ele disse que isso teria problema porque os agentes, né, da PF não iam aceitar, porque essa equiparação claramente aí é uma contradição, né? Acho que até para desmobilizar as forças que estão muito unidas atualmente, então até para desmobilizar esses movimentos que estão tendo, né? Apoiando a reestruturação, meio que jogar uma força contra a outra ali, tá parecendo, né? Então tá tendo esse movimento, ele falou isso nos últimos dias, mas isso não vem dando certo pro governo. Um exemplo disso é que os policiais federais, os delegados, os agentes, estão realizando vários movimentos de desapoio ao governo. Um exemplo foi que para o policial federal fazer viagens, né, ele viaja, ele gasta do seu bolso, né, todos os custos com hotel, né, estadia, essas coisas, depois ele recebe o reembolso do governo. E os delegados federais falaram que não iam mais aceitar isso. Então o governo teria que pagar primeiro para esse policial os custos de estadia, hotel, alimentação, e depois o policial iria fazer essa viagem, né? Que é o mais justo, mas isso não acontecia antes. E isso com certeza vai impactar no orçamento do governo, né? Lembrando que o policial não é um servidor comum, então ele é proibido de fazer greve, ele não pode paralisar as suas atividades, né? E eu concordo com isso, tá? Uma vez que a polícia, ela é a força, né, governamental armada que faz a separação entre o andamento, né, da tranquilidade institucional e a barbárie, né, do cometimento de crimes à revelia. Então a polícia ela tem um papel realmente fundamental, né? O raciocínio do STF, inclusive, para proibir a greve dos policiais é que se os policiais pudessem fazer greve, quando isso acontecesse, iria precisar das Forças Armadas assumir esse papel dentro da segurança. E há um problema nisso, porque as Forças Armadas, elas não são preparadas para conter conflitos internos, mas sim conflitos externos. Quando o inimigo é externo, aí sim entra as Forças Armadas. Mas quando o inimigo é interno, quem deve reprimir, né, e prevenir crimes são as polícias militares, polícias civis e na execução penal os policiais penais, né? Então, realmente, há um fundamento constitucional para os policiais não fazerem greve. Eu concordo com esse fundamento, tá? Mas nessas questões sindicais, né, do salário do policial, dos benefícios do policial, os policiais ficam muito prejudicados, porque eles têm poucas ferramentas para fazer pressão dentro do governo. E o governo Bolsonaro, ele vem utilizando a polícia, as polícias, né? É só vocês pesquisarem na internet, pessoal. O governo Bolsonaro, ele participa dos eventos, né, policial, anda nos carros da polícia, tem ele andando no Lamborghini da Polícia Federal, tem ele dirigindo um Camaro da PRF, etc. Então ele utiliza a imagem da polícia para beneficiar o seu governo. Isso é óbvio. E nem tô criticando aqui, tá? Cada governante tem sua estratégia. E a estratégia do Bolsonaro é essa. É realmente pegar esse grupo, né? Esse grupo de policiais para a base eleitoral dele. E tudo bem, né? Cada um tem sua estratégia, como eu disse aqui. Agora,
eu queria saber dos policiais federais, né? Qual a efetividade prática isso está tendo em benefício da própria polícia, uma vez que a reestruturação, pelo jeito, nem vai acontecer mais. E o subsídio, que é o pagamento que é feito às polícias, tem reduzido drasticamente. Como assim, Lucas? Reduzido, né? Os salários não reduzem. É claro que reduzem. Pensa comigo, hoje com 100 reais que você tinha, você não compra mais a mesma coisa com 100 reais 5 anos atrás. Né? Você vai no supermercado e as coisas estão aumentando drasticamente. Olha a carne, né? Tomate, são produtos, a gasolina, né? São produtos assim que dispararam muito de preço. E o salário dos, né, não só dos policiais, mas dos servidores em geral, estou falando dos policiais porque o governo Bolsonaro realmente foca nessa carreira, né? E o salário dos servidores, eles não tiveram reajustes, né, dentro disso. Então, a consequência disso é a perda do poder de compra desses servidores, né? E a insatisfação é geral. Então, o governo Bolsonaro ele prometeu a reestruturação das polícias federais, né? E, pelo jeito, não vai cumprir. Eu separei aqui uma tabela, né, para você que acha que esse governo realmente privilegia as polícias, né? Eu queria que você repensasse qual que é a efetividade prática que esse governo vem trazendo para as polícias federais, né? Olha, eu trouxe aqui uma tabela para vocês que é muito interessante para a gente saber realmente qual foi a efetividade prática da valorização dos policiais, considerando todos os governos desde 1998. Então vocês podem ver aí na tabela que no governo FHC, né, a gente teve um reajuste de 99% dos salários dos policiais. Essa tabela é da PRF, do teto salarial da PRF. O IPCA, que é o índice, né, de aumento de preços dos produtos, né, foi de 55% nesse mesmo período. Então, você pode notar aí na planilha que o teto salarial de um PRF em 98 era 2.900, mais ou menos, e em 2002 foi para 3.690. Então, é um reajuste de 99%, basicamente. E no governo Lula, né, que para muitos odeia policial, né? Inclusive até falou sobre isso esses dias, né? Mas para muitos é uma pessoa que odeia os policial, teve reajuste no governo Lula de 81%, né, no governo. Vocês podem notar aí que no início do governo Lula o teto do PRF era 5.698 e no final do governo Lula estava um pouco mais de 10 mil o salário dos policiais rodoviários federais no teto, lembrando. Foi 81% de reajuste e o IPCA foi de 54%. Já no governo Dilma, né, que também é um governo de esquerda, teve um reajuste de 43% e o IPCA de 41%. E no governo Temer foi um reajuste de 9% e o IPCA de 3%. No governo Bolsonaro, até agora não teve reajuste para as polícias, né? Então é um governo que incentiva a polícia na fala, né, na oratória, que está junto com as polícias, que se beneficia do capital eleitoral que as polícias trazem, né, para ele, que esse grupo, né, traz para ele. A efetividade prática das polícias que estão debaixo do seu guarda-chuva, que é PF, que é PRF, que é os policiais penais federais, não houve. Simplesmente não houve benefícios nenhum para os policiais. E pior, teve perdas, né, como a integralidade da aposentadoria. E tem a conversa que, obviamente, não vai ter mais a reestruturação. Essa conversa está forte, mas com aumento seria de 5%. E se realmente esse aumento concretizar, né, o que ainda não aconteceu, se realmente esse aumento concretizar, você pode ver que vai ser o menor aumento de todos os governos desde 98. Então, eu queria que você pensasse se realmente é esse governo que valoriza a polícia, tá bom? E aqui não quero aqui dizer para você se é ou não, eu quero que você pense, tá bom? Veja os dados e quero que você se posicione. E não só veja esse vídeo,
veja outros vídeos também e faça a sua leitura de quem realmente valoriza a polícia ou não, né? Ou de quem realmente está preocupado com a segurança pública ou não. E assim, é lógico que eu só avaliei remuneração, mas tem outros fatores que devem ser avaliados também. Faça esse estudo aí e decida, né? Quem valoriza a polícia ou não. Porque o que eu vejo no governo Bolsonaro é muita falação, muita oratória, muita gritaria. Gente fantasiada de PRF. Eu vou andar de carro da Polícia Federal, da PRF, fazer barulho, motociata, carreata, etc. Mas pouca efetividade prática na valorização dos policiais. Agora, pode ser que essa reestruturação aconteça. Tomara, eu tô torcendo para acontecer, tá? Tomara, eu sou a favor dessa reestruturação das carreiras. Mas não é o que tá parecendo que vai acontecer. Gigante, esse é o vídeo de hoje. Abraço para vocês.